Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de agosto do ano de 2022 e é o dia 3 de Elul do ano 5782. Estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então nós estamos aí na nossa terceira aliá da nossa paraxá da semana. A nossa paraxá da semana é Shofetim, juízes, né? E nós temos aí tudo aquilo referente em primeiro plano, aquilo que está conectado com a tribo de Levi. E a tribo de Levi, nós vamos ver uns comentários mais objetivos no dia de hoje, nos relatando de forma bem simples, né? A questão da tribo de Levi, né? Em contraponto com muitos segmentos religiosos por aí que, por qualquer motivo, acabam intitulando-se, né, levitas, filhos de Levi, etc. e tal. E só pode ser um levita quem é da descendência da tribo de Levi, ok? Então é isso daí. Nós estamos aí à tarde com a Torá e nós estamos aí trazendo a nossa Torá semanal, diária, suas leituras, para estarmos constantemente em conexão com o nosso Deus, a sua palavra, a Torá e as mitzvot, principalmente as 7 leis de Noah, ok? O projeto Faratistá, que é o projeto da expansão, o nosso Rav Yaakov Geranstad, a liderança no Brasil e algumas comunidades internacionais, já está compartilhando, né, nos canais Bnei Noach, pelas redes sociais, e os demais, né, estão compartilhando também, né, os Bnei Noach, a programação para o dia 3 de setembro, próximo sábado à noite, às 20 horas, ok? Então nós colocamos aí na descrição, né, da live exatamente o link da página do projeto Expansão, onde você, se assim desejar, colaborar com a sinagoga Bnei Noach regional Bauru. Então está o link aí na descrição. E caso você queira fazer com cartão, então você entra no link do projeto. Caso você queira fazer o Pix, também temos aí o Pix direcionado para isso. Só pedimos, né, todo aquele que fizer a sua contribuição de mandar, né, um comprovante para que nós possamos, né, comunicar a nossa liderança no Brooklyn, lá na sinagoga, as doações que são realizadas, que vai ser tudo devidamente, né, computadorizada para se ter uma dimensão do projeto em si, ok? Para cada região, né? E a nossa liderança no Brasil, o Rav, ele estará vendo aí o desenvolver, né? E cada regional tem as suas metas a serem alcançadas para dar, né, um parecer à nossa liderança, ok? Então, envia o seu comprovante para que nós possamos, seja através do link ou através do Pix, para que possamos aí estar devidamente anotando as observações em si. Os novos 9 centros regionais das sinagogas Bnei Noach pelo Brasil, nós temos aí, primeiro, Salvador, Bahia, segundo, Belo Horizonte, Minas Gerais, terceiro, São Luís, Maranhão, quarto, Baependi, Minas Gerais, o quinto, São José dos Campos, interior de São Paulo, o sexto, Miracema, Rio de Janeiro, sétimo, Piracicaba, São Paulo, interior, oitavo, Brasília, Distrito Federal, e o nono, Bauru, a nossa região aqui, interior de São Paulo. Baruch Hashem por isso daí, ok? Então, estão aí estas primeiras observações, ok?
A nossa live de hoje, nós temos aí como dois temas, né? Sobre a questão, a sua força e o sacerdote interior. Então nós vamos ver aí que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, traz para nós sobre estas questões. A nossa aliá de hoje, que é a terceira aliá, né, ela fala exatamente sobre os direitos, né, dos sacerdotes e dos levitas. Então vamos primeiramente aí com a sua força, conheça a sua força. Então nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo da nossa geração, ele nos diz assim: pelos desafios que enfrenta, você pode conhecer suas forças. Então, já de primeiro momento, o que o Rebbe, né, Menachem Mendel nos chama a atenção é exatamente para a questão dos desafios que nós enfrentamos. Nós não podemos olhar de forma negativa, não podemos olhar de forma derrotista ou algo semelhante. Nós precisamos, de fato, olharmos de forma positiva. Por quê? Porque você conhece suas forças através dos desafios. Maria Mole, qualquer um come. Não sei se todos conhecem o doce chamado Maria Mole, mas Maria Mole, qualquer um come, qualquer um carrega facilmente. É Maria Mole, entendeu? Então, se de fato as coisas fossem fáceis, né, até bicho preguiça andava 1000 por hora. Então, continuando, o nosso Rebbe diz: você não fez a si mesmo, ou seja, você não se criou, não escolheu seus pais, não planejou absolutamente o seu ambiente em que você nasceu. Nesse aspecto, você simplesmente não se criou. Aquele, o soberano, único Criador, aquele que o trouxe a este mundo, que conhecia antes que você fosse concebido e que o moldou no ventre da sua mãe, ele sabia perfeitamente todos os desafios que você encontraria, seus defeitos, suas lutas, suas adversidades. Foi ele, o soberano, que determinou que todos esses desafios viessem, acontecesse na sua vida. E para cada parede de tijolos, Deus preparou uma escada. Para cada despenhadeiro, ele preparou uma ponte. Para cada montanha, ele fez uma reserva de forças sobre-humana, com a qual até você se surpreenderia. Tanto é que o salmista diz que, pelo meu Deus, eu salto muralhas. Você já leu esse salmo? Você disse que pelo seu Deus você salta muralhas. Aí aparece uma formiga no seu caminho, aí você faz da formiga um elefante, e da formiga você leva ao elefante, e do elefante você leva as grandes muralhas que existem pelo mundo afora. Entendeu? Então, ele, o soberano, determinou que todas essas adversidades viessem a fazer parte da nossa vida. Portanto, nós precisamos realmente confiar na providência divina, que diante desses obstáculos, diante de cada montanha, uma reserva secreta de força sobre-humana com a qual cada um de nós podemos nos surpreender dessa força sobrenatural. Pelo meu Deus, eu salto muralhas.
Eleve os meus olhos aos montes, às montanhas, de onde virá a minha ajuda, o meu auxílio, o meu socorro. Pelo meu Deus, eu salto muralhas. Quando surge um desses desafios, você só precisa imaginar o que deve ser necessário para superá-lo e pode ter certeza de que essa força, ela está dentro de você. Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vem falar sobre a sua força, conhecer a sua força, e nos traz estas realidades para nós. O que nós precisamos realmente é não olhar de forma destrutiva, negativa, derrotista. Aquelas famosas expressões, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Ah, não, eu não vou conseguir. Não vou nem tentar. Eu não vou conseguir. Então, são tipos de expressões que demonstram realmente que a nossa fé e a nossa emuná, ela precisa ser restabelecida. Porque a partir do momento que nós focamos desta forma tão destrutiva, derrotista, negativa, então significa que nós precisamos rever o nosso conceito de emuná e bitachon, de fé e confiança. Conheça a sua força. Ela está dentro de você. Porque o soberano foi do seu agrado fazer você a sua imagem e semelhança, colocar no seu interior a sua centelha divina. E é por isso que os nossos sábios dizem, esta centelha divina que Deus colocou em cada ser humano é, de fato, para você ter contato com o Ein Sof, o infinito, o próprio Deus. Então, por isso, conheça a sua força. As adversidades que se apresentam diante de você, como fala aqui, as paredes de tijolos, despenhadeiros e montanhas, são apenas para revelar a força que está dentro de cada um de nós. E é interessante que você pode observar, né, que desde que o mundo aprendeu a se comunicar, sempre usou de formas diversas de dizer que a força está dentro de você. Até desenhos, por exemplo, eu tenho a força, né? Não precisamos nem entrar em detalhe, né? A força está contigo, etc. e tal. Exatamente porque estas pessoas que fizeram desenhos, fizeram filmes e coisas semelhantes, entre outras coisas, né? Também tem as suas, os projetos das pessoas, né? De incentivo, que fazem palestras, etc. e tal. Normalmente, eles sempre têm um certo conhecimento, tanto da Torá e da sabedoria dos nossos mestres, nos ensinamentos baseados na Torá, que através dos milênios tem trazido até a presente data para nós. É simples, amados. A base, ela sempre será a Torá. Mesmo quando usam meias verdades e meias mentiras e fazem aquela mistureba, né? A verdade, ela sempre vai estar enraizada na Torá. E aquela pessoa que realmente ela tem kavaná, independente do seu segmento religioso, ou seja, o que é kavaná? A verdadeira intenção do coração. Mesmo que ela esteja vivendo enganada com meias verdades e meias mentiras, estas meias verdades é que farão com que, de fato, a força que está no seu interior venha brotar. Venha buscar o saber, o conhecer. Por causa da sua kavaná. A pessoa que tem a verdadeira intenção do coração, aonde ela estiver, seja
os ambientes mais perversos que possa haver, ou mais imorais que possam ser. Mas se ela tem Kavaná, ela sai mais cedo do que ela pensa. Mais cedo do que os, entre aspas, santinhos, julgam aquela pessoa por estar naquele meio. Ela sai mais cedo do que se imagina, por causa da sua Kavaná, a verdadeira intenção do coração, em que ela quer conhecer Deus, quer conhecer a verdade, e ela busca isso. E Deus vai mostrando o caminho, e essa pessoa ela vai trilhando, e vai cada vez mais saindo desse mundo negativo, em que ela estava vivendo, de uma vida negativa, e ela vai se elevando por causa da sua Kavaná, da sua verdadeira intenção do coração. Porque aqueles que são de fato sinceros na verdadeira intenção do coração, que quer fazer a coisa certa, quer servir a Deus de forma correta, enquanto ele não encontra o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele não para. Ele vai sempre marchar em frente. Muitas são as adversidades que ele vai encontrar no seu meio familiar, no seu meio religioso, no meio em que ele convive, seja ele qual for. Mas ele não desiste, porque essa força interior o impulsiona a seguir em frente, porque a sua centelha divina que está no seu interior, no âmago do seu ser, sempre vai estar mexendo com ele. Ainda não encontrei o que eu queria, ainda não encontrei aquilo que traz paz no meu coração. Eu ainda não encontrei essa paz de espírito, esse shalom de espírito. E ela busca. E quando ela encontra o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, então ela diz: agora cheguei em casa, é daqui para frente. Agora eu estou em casa. Conheça a sua força interior. Para quem ainda não está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, somando com os Bnei Noach, não pare, continue procurando. Você chega lá. Deus não vai te deixar sozinho. E para o Bnei Noach, que já está na jornada monoteísta com fundamento judaico, as adversidades vêm para fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus, para que você possa crescer mais, ser mais elevado. Deus, ele não quer que você esteja lá embaixo. Ele não quer que você esteja lá, sem poder experimentar, a começar agora, as delícias dos campos espirituais, onde neste mês temos o privilégio de termos o rei no campo. O rei está no campo. Então, por isso, amados, os campos espirituais que nós buscamos através do estudo da Torá, através dos seus mandamentos, as 7 leis de Noach, é para fazer com que nós possamos não somente sermos elevados, mas também trazer esta elevação para o nosso mundo presente. Para que os dias sejam abreviados para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Para que na redenção final, os 4 reinos venham ser devidamente restaurados e renascidos à sua origem, no princípio, Bereshit, na criação, Gênesis. E é esta grande tarefa que Deus confiou a cada um de nós. Por isso, conheça a sua força. As adversidades, os obstáculos,
é para fazer você mais forte, mais elevado, mais próximo de Deus, onde então a sua força ela ainda será maior. Ok? Então, em frente, em marcha, porque Deus nos confiou uma tarefa muito, mas muito preciosa. Vamos honrar o convite que Deus nos fez? Então, em frente. Baruch Hashem. Ok? É isso daí. O nosso Shalom hoje vai para Aparecida Lima Castro, Cotia, Grande São Paulo, Nayara Oliveira, Rio de Janeiro, o Natanael Félix, que agora está residindo em Divinópolis, lá em Minas Gerais, o Nelson Gonçalves, da cidade Barroso, também de Minas, a Maria Aparecida do Nascimento, a Ana Emília, né? Não sei a cidade das mesmas, ok? Então aí põe o nome da cidade e o estado, por gentileza. O Ronaldo Pereira e a Maristela Maciel, esse casal é da cidade de Raul Soares, também Minas. Minas está em peso, hein? A Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, na cidade serrana, também lá no Rio de Janeiro. A Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. A Patrícia Azevedo, lá de Goitacazes, né, no Rio de Janeiro. O Claudemir Messias, Goiânia, Goiás. O Samir Cernichiaro, de Porto Feliz, interior de São Paulo. O Caetano Fojardo, Rio de Janeiro. Delci Manuela José, BH, Minas. Juari, Juari, de Belém do Pará. Tem hora que nem eu entendo a minha letra aqui, misericórdia. É o Juari, Belém do Pará. Ok, Juari? O Walter Ramalho, né, o chefe Ramalho, e a sua esposa Célia Moro, Rieping, né, um casal lá de Curitiba, Paraná. É o chefe Ramalho, deve fazer uma comida deliciosa, hein? Ó, quem aí de Curitiba aí procura o Walter Ramalho, o chefe, né? E vai se saborear com a sua cozinha, os seus alimentos. A Nair Ferreira, aqui de Cafelândia, nossa região, Bauru, Pirajuí, Cafelândia. Filomena Alves de Lima, lá da Coreia do Sul, né? Então, nós temos aí a visita da Filomena Alves de Lima, Coreia do Sul. Raquel Fonseca, de São José dos Campos, interior de São Paulo. Robert Dávila, Teresina, Piauí. A Carla Maia, Feira de Santana, Bahia. Assim como também a Alzair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia. Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul. Pedro Reis Silva, São Carlos, interior de São Paulo. Elison Barbosa, né, não sei a sua cidade. A Anderson Bezerra, Maranguape, lá no Ceará. A Ismênia Silva. O Renato Bueno Araújo Costa, aqui de Bauru, a nossa cidade, a nossa regional Bauru. Meire Ferreira Costa, São José do Rio Preto, São Paulo, interior. E Chesca Matos, da cidade de Camocim, Ceará. E os aniversariantes de hoje, nós temos aí a Gislene Lima, de São Paulo, a Liliane Andrade dos Santos, da cidade de Serra, no Espírito Santo, a Ana Clara, de Águas de Lindóia, interior de São Paulo, e Rosana Martins, aqui de Pirajuí, a esposa do nosso querido Valdecir Martins, né? Então, aos nossos aniversariantes, Mazal Tov, muitas felicidades com as bênçãos de Hashem, né? Que as misericórdias do Eterno se renovem sobre as vossas vidas, com muita proteção, saúde, sucesso e vida longa até os 120 anos, com muita saúde, com muita prosperidade, para servir a causa de Hashem, ok? Né? Esta é a grande liberdade que Moshe trouxe o povo para ser livre, livre para servir a Hashem, né? Então, que essa liberdade
nos alcance constantemente, que possamos lutar e viver em liberdade para continuarmos a divulgar cada vez mais a unidade, a unicidade de Hashem, né? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Baruch Hashem por isso daí. A Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, a ela, o seu marido, o seu filho, com muita bênção, muita graça da parte de Hashem sobre as suas vidas, né? A Malu, São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, o Juari, já falamos aí, ok, Juari? O casal Edilane Minorello e Claudemir, aqui de Bauru, a nossa região, Baruch Hashem. O Isaías Moreno, aqui de Bauru, Isaías Moreno, né? Um grande parceiro aí na nossa vida policial, Baruch Hashem, graças a Hashem aí, né? Chegamos à aposentadoria, né, Isaías Moreno? Baruch Hashem por isso daí, muitas felicidades com a sua família aí, bênçãos sobre ti aí, né? Baruch Hashem por isso. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, ok. Quem mais está por aqui? Tem umas figurinhas aqui, eu não sei quem que é. Ok. O Juari deu positivo aí, né? Baruch Hashem. Né? Alguém aí que eu não mencionei, por gentileza, dá um shalom aí para aparecer o nome aí que nós vamos falar aí, tá bom? Na medida que vamos andando, né, a gente vai mencionando aí a sua presença preciosa aqui, ok? Baruch Hashem por isso. Então a nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da nossa paraxá da semana, Shofetim, Juízes, está no capítulo 18, verso 1 a 5, né? Onde nos fala aí sobre os direitos do sacerdote e dos levitas. O texto assim diz: os sacerdotes que são da tribo dos levitas não terão uma porção dos espólios de guerra, nem terão nenhuma herança da terra, junto com o restante do povo judeu. Isso se aplica a todos os sacerdotes da tribo de Levi, a despeito de eles serem adequados a servir no templo ou não. Assim, o sacerdote e o levita comerão as oferendas de fogo de Deus, a terumá e os dízimos, que ele legou para eles. Mas o sacerdote não terá nenhuma herança territorial entre seus irmãos. Deus é sua herança, como ele lhe disse a Arão. Esses são os direitos dos sacerdotes do povo. Quando algum boi ou carneiro for abatido, ao sacerdote será dada a perna dianteira das mandíbulas com a língua e o final do estômago. Você lhe dará a terumá, que é a primeira porção de seu grão, seu vinho e seu azeite. Você lhe dará a primeira tosquia da lã de seu carneiro, pois Deus, seu Deus, o escolheu dentre todas as suas tribos para ficar parado e servir em nome de Deus, ele e seus filhos todos os dias. Ok? Segundo Rashi, comentando aqui, ele nos diz que os sacerdotes, os levitas, significa os sacerdotes, que são membros da tribo de Levi. Todos da tribo de Levi significa todos os sacerdotes da tribo de Levi, a despeito de eles serem adequados a servir no templo ou não. Então, o que Rashi quer dizer? A tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Então, toda a tribo é a tribo sacerdotal, ok? Dentre eles, tem uma parcela que foi escolhida por Deus para ser separado dentro da própria tribo de Levi, ou seja, entre os próprios levitas, Deus escolheu uma parcela para fazer o serviço no templo, né? No Mexicão, tabernáculo no deserto, e no templo em Jerusalém, o Beit Hamikdash. Ou seja, a tribo em si é sacerdotal e cuidava
de toda a segurança em torno do mexicano deserto e do tabernáculo, do templo em Jerusalém. Então, toda a questão administrativa e de segurança do local era tratado com a tribo de Levi. Ponto. Os sacerdotes, dentre eles, separados de forma específica e mais elevada, fazia os serviços referente a Hashem, os sacrifícios, as ofertas, as preces, né? E somente o sumo sacerdote que poderia entrar no Santo dos Santos, né? Uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, conhecido como dia do perdão, para entrar no lugar mais íntimo e mais sagrado do Mishkan e do Beit HaMikdash, ok? Mas todos são da tribo de Levi, todos são levitas para estas finalidades, né? Então, por isso, quando aparece alguém por aí, né, desavisado, desinformado, nos meios religiosos, dizendo, eu sou levita, então você pergunta para ele, cadê a sua prova de que você pertence à tribo de Levi, à tribo dos levitas, uma das 12 tribos de Israel? Tem o documento? Lembra daquele programa? Tem documento? Tem uma foto aí mostrando? Entendeu? Só pode ser levita quem é da descendência da tribo de Levi. Ponto. Acabou. É simples assim. Certo? Então é isso que Rashi vem dizer aqui. Ponto final. Rambam Maimônides, ele acrescenta um pouquinho mais, dizendo aqui assim, toda a tribo de Levi é proibida de herdar parte da terra de Canaã. Portanto, a tribo de Levi não tinha herança nenhuma na terra. Não tinha nenhuma posse na terra e nem nos espólios da guerra. E eles também são proibidos de tomar parte dos espólios da guerra, como declara o próprio versículo. Os sacerdotes, os levitas, toda a tribo de Israel, de Levi, aliás, não terão nenhuma porção ou herança, né? Como está tanto na Torá, como está registrado também nas leis dos anos sabático e jubileu, ok? Com as palavras ser um levita, assim diz Rashi, poder-se-ia pensar que as escrituras se referem realmente a um levita e não a um sacerdote. Então, para nos mostrar que não é isso, o versículo afirma, e ele poderá oficiar, que exclui os levitas que não são qualificados para oficiar no templo, né? É o que nos fala na sequência que nós vamos ter aqui sobre os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Então, toda a tribo é de Levi, então toda a tribo é composta somente por levitas. E toda a tribo é sacerdotal, certo? Dentro da própria tribo de Levi, que é uma tribo sacerdotal especificamente, porque foi separada por Deus, dentre eles Deus separou, o próprio Deus separou, né, através de Arão, exatamente uma parcela para, de forma mais elevada, prestar um serviço mais sublime, com maior santidade, tudo aquilo referente ao mexicano deserto e o Beit HaMikdash em Jerusalém, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel também, ele cita as questões de Rashi e também comenta, né? A passagem se refere primordialmente aos sacerdotes e não aos levitas, sobre a questão dos direitos dos sacerdotes. A primeira parte aqui está conectada diretamente aos sacerdotes. Quando a Torá afirma os sacerdotes, os levitas, significa que os sacerdotes que são membros da tribo de Levi, similarmente, Rashi escreve que menciona um levita, se refere de fato a um sacerdote. Então, qual a base primordial para estas questões? Então se explica assim, sacerdotes e levitas
são duas classes independentes dentro de uma mesma tribo, ou seja, elas têm as suas funções distintas, fazem parte da mesma tribo, é uma única tribo, mas ela tem esta subdivisão, né, entre levitas e Kohanim, né, no sentido de fazer um serviço mais específico no templo, né? Então, são duas classes independentes, porém, é a tribo de Levi, né? Considerada a tribo sacerdotal, mas tem as suas funções específicas dentro da própria tribo, dentro do serviço a Hashem. Deus separou os sacerdotes do restante do povo judeu para executarem tarefas específicas em seu serviço. E da mesma forma ele separou os levitas para a sua função. Cada um tem seus status próprios e único, que é totalmente independente do outro. Os sacerdotes e levitas são diferentes níveis dentro da mesma estrutura de classe, dentro da mesma tribo. Então Deus primeiro separou toda a tribo de Levi do restante do povo judeu, como um grupo de elite que seria totalmente devotado ao seu serviço. Então, por isso que a tribo de Levi ela é conhecida como uma tribo sacerdotal, ok? Então, dentre os levitas propriamente dito, ele selecionou um outro grupo de elite de sacerdotes para um nível ainda mais elevado de serviço, que vem dessa descendência de Arão, ok? E nessa descendência de Arão é onde está aí essa vamos dizer, né, como fala aqui, né, uma elite, né, um grupo de elite de sacerdotes para um nível ainda mais elevado de serviço nesse aspecto aí, ok? E assim, nesse sentido, né, o nosso Rebbe, ele comenta esses detalhes e, ao mesmo tempo, ele também, né, nos chama a atenção, já transportando-nos, né, obviamente, primeiramente dentro do campo próprio judaico, e para o Benei Noah também não restam dúvidas que nos chama para um nível mais elevado espiritualmente falando. Então ele diz assim, sobre a questão do sacerdote interior, né? Então ele nos fala que nós de fato precisamos cultivar, fortalecer o nosso sacerdote interior. Não restam dúvidas que todos nós estamos a serviço de Hashem. Ok? Então, é por isso que ele fala sobre o sacerdote interior. Então, baseado nessa nossa terceira aliá, né? Então, o nosso Rebbe, ele comenta da seguinte forma. Aos sacerdotes foram atribuídas essas partes específicas de nossos animais, né? Como nós acabamos de ler, em honra a Pinehas, ou Pinhas, o neto de Arão. No episódio da execução do devasso Zimri, Pinhas utilizou suas bochechas para rezar, pedindo ajuda a Deus, quando precisou usar o seu braço para atravessar com a espada ou a lança, né, o estômago daqueles que estavam desafiando a Deus, né, naquele pecado em que Zimri, né, com Cosbi, a midianita, né, ele estava no meio do povo, né, em sua tenda, cometendo um pecado terrível ali, coabitando com uma estrangeira, né? E a praga começou a acontecer devido à sua rebeldia. E Pinhas, então, ele entrou ali na tenda de Zimri e ele transpassou, né, o casal que estava naquele momento, naquele ato perverso, devido à sua rebeldia, né? Então, aqui o nosso Rebbe fala que Pinhas, ele usou as bochechas para rezar no momento da força. Obviamente, quando nós estamos fazendo força, né, nós cerramos, né, os dentes, né, para poder aplicar mais força, né, mais energia nessa questão cinética toda aí da pressão, né, de exercer a força mecânica, a força energética, né? Então, nesse momento, Pinhas usou as bochechas, né,
para fazer a sua prece, pedir ajuda, pedir socorro a Deus para ele completar a missão, né? Então ele, ó Deus, tenha misericórdia, me ajuda Deus, me ajuda Deus. Então ele usou as bochechas, entendeu? Então é o momento da força ali que ele precisou usar as bochechas, né? Então as partes aqui, né, consideradas, né, dos sacrifícios, doada realmente, né, como uma oferta, uma tzedakah, né, à tribo de Levi, em honra a Pinhas devido a essa questão. Então, como o povo judeu é considerado por Deus como uma nação de sacerdotes, um povo sagrado, de forma geral, todos temos que aprender com o exemplo de Pinhas. Quando enfrentamos as forças dentro ou fora de nós, que se opõem ao contínuo progresso do mundo rumo ao seu objetivo divino, devemos invocar o nosso Pinhas, o nosso sacerdote interior, para superar as nossas obstinações, uns ou a dos outros, com todo o tremendo poder da santidade, né? Então é um momento realmente de cerrar, né, os dentes, né, para podermos realmente vencermos, né, e superarmos as nossas obstinações pessoais, egoístas e coisas semelhantes, para podermos fazer aquilo que venha mesmo exaltar e glorificar o nosso Deus, como Pinhas. Então nós precisamos realmente sacrificar, né, as nossas obstinações interiores, ou seja, nós precisamos sacrificar o nosso eu, o nosso ego. Nós precisamos destruir a nossa egolatria, né? E para isso podemos realmente alcançar uma santidade maior. Para qual finalidade? Para o contínuo progresso do mundo ao seu objetivo divino. Qual é o objetivo divino para este mundo? Nós precisamos ter convicção deste progresso, deste objetivo divino do mundo. O objetivo divino deste mundo é ser transformado na moradia de Deus. É para isto que nós precisamos estar lutando continuamente contra todos os opressores. Lutar pela liberdade de podermos realmente seguirmos em frente, tendo a liberdade para podermos falar, viver, anunciar realmente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, somos a última geração sem Mashiach, pois Mashiach se revelará a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Então, amados, dentro desse sentido aí, é para essa finalidade que nós precisamos realmente cultivar o nosso sacerdote interior, Pinhas. É dessa forma que nós precisamos fortalecer, conhecendo a nossa força interior. A nossa força interior está aqui. E você não pode desperdiçar o seu tempo. Você não pode desperdiçar o seu poder. Você não pode perder a oportunidade de poder, de fato, estar honrando a tarefa suprema que Deus confiou a você, que é o objetivo divino deste mundo, que é ser transformado na moradia de Deus. Por isso, vamos abreviar os dias de Mashiach? Vamos em frente, anunciando, vivendo, espalhando o Faratztá, expansão, e anunciar cada vez mais o reino de Mashiach, que culminará com o Rei dos Reis, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o Olam Rabá, onde será definitivamente
estruturado a casa de Deus, a moradia de Deus, o reinado de Deus. Então, por isso, amados, nossa tarefa, vamos em frente, vamos aproveitar a vida que Ele está nos concedendo para podermos, sem sombra de dúvidas, exercermos a nossa tarefa suprema. Ok? Baruch Hashem. A Yaritza Verônica, lá do Chile, se conectando. A Teresa Jacinto, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Hamilton José de Bairros, Floripa, Florianópolis, Santa Catarina, também dando seu shalom por aí. Ok, amados? Por hoje é isso daí. Amanhã, pela graça de Hashem, tem mais. Vamos em frente? Temos uma missão gloriosa para estarmos executando. Shalom, shalom. Até amanhã.